mas eu estou com a minha lente moral indo lá em Dostoiévski e encontrando a moralidade que eu quero destacar para vocês. Então agradeço a presença de vocês, é legal. Como eu falei, o calor vai aumentando, né, quando a gente tem uma conversa com o público. E o público não sei se eu digo ousado, né? Ousado ao mesmo tempo generoso, de aparecer aqui no dia 26 pós-natal, porque é justamente disso que se trata, né? Se é um pós-natal, a gente vai falar sobre a figura do Natal, que é Jesus, né? Mas vamos falar sobre essa figura principal do Natal conforme o Evangelho de Dostoiévski. Talvez vocês não tenham tido notícia, né, de que Dostoiévski tem esse escritor russo do século XIX, que ele tem um Evangelho e ele não tem mesmo não. É eu que enxerguei lá. E é isso que eu vou conversar com vocês. Lembrando do objetivo que a gente tem aqui, que é o de promover, de oferecer recursos para que você encontre como buscar a melhor versão de você mesmo. E entendo eu que essa grande melhor versão, ou que essa melhor versão de si mesmo, é uma melhor versão que vai acontecer por integridade. Integridade é um conceito que está guardando as grandes virtudes morais, né? Está guardando a moral, na verdade, a nossa moralidade. Então, integridade é um conceito guarda-chuva para reunir características morais das quais nós dependemos para nós nos tornarmos pessoas melhores e para nós vivermos uma sociedade melhor também. Então, bom dia também, Roselma. E a Roselma cumprimenta queridos, né? Então, cumprimenta toda a comunidade que nós estamos fazendo nessa manhã. Se você não se inscreveu no canal, faça isso, né? Contribua para o crescimento disso. Se você acredita nesse tipo de conversa, nesse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal, compartilhe link, para a gente tornar dar evidência para esse tema que é sem dúvida relevante, né? Que é a discussão sobre moral, sobre moralidade. São palavras, eu já falei disso aqui, né? São palavras que parecem caducas, mas o fenômeno moral é fato, é fenômeno do nosso cotidiano. O que a gente decide fazer conosco, o que a gente decide fazer em nossas ações, o que a gente decide fazer em nossas relações, a maneira como a gente aceita ou rejeita relações e o estado do mundo, tudo isso evidencia o fato da moral. Bem, em 1927, há quase 100 anos atrás, o grande psicanalista, o Freud, ele escreveu um texto sobre o Dostoiévski. Era uma época em que as obras completas de Dostoiévski estavam sendo vertidas para o alemão. Eu acho que já tinha acabado, inclusive, esse grande projeto de lançar todas as obras de Dostoiévski em alemão. E Freud escreve sobre Dostoiévski. E ele se refere a Dostoiévski como sendo uma figura de uma rica personalidade. Eu digo para vocês que eu vou recorrer às minhas notas aqui de maneira mais livre. Tem muitos detalhes interessantes. Eu também queria dizer para vocês no início que eu estou relativamente empolgado com essa conversa, como talvez eu não tenha estado antes, porque é interessante falar sobre Dostoiévski, sobre o romance do Dostoiévski, que eu vou abordar hoje, que é um escritor tão rico, tão notório, né? Eu não falo como especialista de Dostoiévski, mas eu estou com a minha lente moral indo lá em Dostoiévski e encontrando a moralidade que eu quero destacar para vocês. Mas enfim, então vamos lá. Então eu falava sobre Freud, né? E Freud então fala dessa rica personalidade de Dostoiévski e ele destaca 4 facetas de Dostoiévski. Quatro facetas. O pecador, o neurótico,
São duas facetas que eu não vou abordar aqui. E ele fala sobre o moralista, que é aquele preocupado com questões morais, né? Então isso que significa moralista aí, o Dostoiévski preocupado com questões morais, e obviamente ele fala sobre o Dostoiévski criador, o grande artista criador. E quando o Freud aborda a faceta, quando ele fala um pouco sobre a faceta do Dostoiévski moralista, ele procura lembrar que a ação moral é aquela ação que retém, que considera o ato antes de praticar esse ato. Então, aquele que age, o homem moral, é assim que ele fala, o homem moral, ele para diante da ação imaginada para eventualmente não praticar essa ação imaginada. Se ele percebe que aquela ação não convém. Então ele considera antes. Freud fala isso, que o homem moral age assim, ele pensa antes da ação, ele avalia a ação antes de assumi-la, porque ele quer rejeitar aquela pessoa que faz o que quer e que depois vai procurar desculpas, vai procurar explicações justificativas. Ele diz que isso não é o homem moral, não é assim que o homem moral age. Porque a essência da moralidade, diz Freud, é a renúncia. E Freud faz essas considerações sobre a moralidade, essas importantes considerações sobre a moralidade, porque ele sabia das dificuldades da trajetória de vida de Dostoiévski. E uma das fraquezas, por exemplo, que Dostoiévski tinha era com o jogo, né? Inclusive o primeiro romance que eu li do Dostoiévski se chama O Jogador. Então Freud não via Dostoiévski como sendo, apesar de ter todas as preocupações morais, e por isso ele também vai apontar o Dostoiévski como neurótico, ele diz que Dostoiévski falhou porque Dostoiévski se submeteu ao Deus cristão. Então vão seguindo aí, que tem algumas ideias aí um pouco embrincadas nesses pensamentos, né? Freud era um ateu, então ele não admirou o caminho que Dostoiévski tomou para resolver a sua questão moral. Então ele diz que Dostoiévski, com a sua grande inteligência, ele poderia ser um apóstolo da humanidade. E ele diz que Dostoiévski perdeu essa chance quando se submeteu ao Deus cristão. Ele diz assim: o futuro da civilização humana pouco terá que lhe agradecer. Então Freud é duro com Dostoiévski quando analisa Dostoiévski como um moralista. Mas há algo muito importante nesse texto de Freud. Freud tem uma contradição inconsciente em Freud ou involuntária em Freud. Então Freud diz que a civilização não vai ter pelo que agradecer a Dostoiévski. Mas quando Freud discute o Dostoiévski criador, artista, vejam só o que ele fala. Freud toma o romance Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é um romance publicado de Dostoiévski, publicado em 1880. É uma obra de 900 páginas, uma obra monumental. Foi o último romance de Dostoiévski. Ele encerra a sua grande carreira literária com um romance de 900 páginas. E Freud diz: o mais grandioso romance jamais escrito. E ele diz mais. Então, ele destaca Dostoiévski como sendo um grande criador. Freud, inclusive, diz: há 3 grandes obras na humanidade, né? O Édipo Rei, Hamlet, de Shakespeare, e Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. E ele diz assim, sobre Os Irmãos Karamazov: quanto ao episódio do grande inquisidor, um dos pontos culminantes da literatura mundial. Então pronto, aí nós chegamos na chave da nossa conversa de hoje, gente. Freud diz que nesse grandioso romance existe um ponto culminante da literatura, que é uma passagem dentro do romance, Os Irmãos Karamazov, chamada de O Grande Inquisidor. Em 2006 eu ganhei de um querido amigo um livrinho em inglês fino,
chamado O Grande Inquisidor. E esse meu amigo, sabendo dos meus interesses sobre religião, sobre espiritualidade, sobre moralidade, ele falou, você tem que ler. Saudações, querido Yusuf, foi quem me deu esse livro. E esse livro ficou ali guardado, eu não li imediatamente, levei bastante tempo até ler esse livro. Até que eu entendi, eu soube que aquele livro, O Grande Inquisidor, tinha saído de dentro do romance Os Irmãos Karamazov. Aí eu falei, então tá bom. Então eu não vou ler esse livrinho, O Grande Inquisidor, eu vou começar lendo o romance Os Irmãos Karamazov. Em algum momento eu vou encontrar lá dentro o Grande Inquisidor. E eu encontrei em algum momento o Grande Inquisidor. Então quando Freud diz que é um ponto culminante da literatura mundial, é mesmo. E é no Grande Inquisidor que eu encontrei o Evangelho de Dostoiévski, sobre o qual eu quero falar com vocês. Antes de falar sobre o Evangelho de Dostoiévski, que eu vejo dentro do Grande Inquisidor, vale dizer que esse romance gira em torno de uma família cujo núcleo é formado por 4 homens. Tem o pai, que é o Fyodor, a mãe faleceu, então há o Fyodor, que é o pai, e tem 3 filhos que convivem com ele. Tem o filho mais velho, que é o Dmitri, com quem Fyodor tem uma grande confusão ao longo do romance, que interessa muito Freud, mas eu não vou falar sobre isso, tem que conter algumas coisas aqui. Há um outro filho chamado Ivan, e há o Alexei, chamado de Alyosha, que é o mais novo. O Alyosha é um personagem muito singular na história, porque ele está se preparando para ser um eclesiástico. E ele, então, é como se fosse uma figura mais elevada no romance, justamente representando essa imagem moral que interessa a Dostoiévski. Então, os irmãos Karamazov são esses 3, né? O Dmitri, o Ivan e o Alyosha. E o Ivan também se destaca por ser uma mente mais cética, uma mente mais questionadora. E há um momento no romance em que ele e o Alyosha, aquele que se prepara para ser um eclesiástico, eles estão conversando e a conversa se desenvolve e eles chegam ao tema do perdão. E o Ivan faz uma espécie de uma pergunta, mais ou menos assim, e quem tem o direito de perdoar? E essa pergunta dá ensejo para que Alyosha traga a figura de Jesus, dizendo, bem, Jesus é essa figura. Quando você fez aquela pergunta, eu pensei em Jesus, Jesus é a figura. E por conta disso o Ivan diz, bem, justamente a propósito dessa figura, eu quero te dizer que eu escrevi um poema. Eu escrevi um poema a modo dos poemas celestiais que eram escritos no século XVI. Então no século XVI, explica Ivan, que tanto na França ele exemplifica o que ocorre na França, o que ocorre na Rússia também, havia muitas representações artísticas que traziam os céus, ou seja, nessas representações, peças ou poemas, especialmente poemas, falava-se sobre anjos, falava-se sobre Deus, falava-se sobre Virgem Maria e por aí ia. Ele diz que na Rússia as representações celestiais mostravam mais o Antigo Testamento. Então Ivan diz, à moda do que se fazia no século XVI, eu também escrevi um poema celestial, que é o Grande Inquisidor. Então o Grande Inquisidor, dentro dos Irmãos Karamazov, é uma seção do romance que é um poema em prosa. E ao final, quando Ivan termina de falar sobre o poema, o Alyosha diz, poxa, mas isso é um elogio a Jesus. O Alyosha não esperava isso. E o Alyosha não esperava ouvir de Ivan um elogio a Jesus justamente em razão dessa postura cética de Ivan. Ivan é aquele que disse que sem a imortalidade da alma não há virtude. É o que nós passamos a ouvir, que sem Deus tudo é permitido. No romance não está posto assim, sem Deus tudo é permitido. E sim,
sem a imortalidade da alma tudo é permitido. Então, isso é uma declaração justamente do irmão Ivan. É ele que diz isso. E é importante destacar essa passagem de Ivan, que aparece em 3 pontos diferentes do romance, né? Porque o próprio Dostoiévski escreveu no seu diário, em 1881, que o ideal moral dele era Jesus. Ele coloca isso. Então, não à toa, o Dostoiévski, que escreveu que o seu ideal moral era Jesus, não à toa ele escreve o Grande Inquisidor. Ele quer realmente fazer um elogio a Jesus. Quanto à afirmação de Ivan de que sem a imortalidade da alma tudo é permitido, eu já chamo a atenção sua para isso. Que isso é uma tese equivocada de Dostoiévski, né? Porque cada pessoa, ela se permite coisas, algumas coisas e não se permite outras coisas. Não precisa da imortalidade da alma, não precisa de Deus para isso. Dostoiévski estava seguindo uma ideia grega, em que toda a ideia de virtude e de moral dependia mesmo da imortalidade da alma. Mas ateus contemporâneos, como o filósofo francês André Comte-Sponville, e mesmo o filósofo Spinoza, eles pensavam, bem, pode não haver Deus, mas eu sou fiel, esses 2 ateus diziam, eu sou fiel ao Espírito de Cristo, porque em Cristo, em Jesus Cristo, se imita o amor. Então, mesmo sem Deus, não é tudo permitido, porque a minha dignidade não permite tudo. E mesmo sem que eu acredite em Deus, né, diriam esses ateus, eu prezo pelo modelo, pelo ideal de Jesus, como disse Dostoiévski. Mas voltando, o que é então o Grande Inquisidor? O Ivan diz que o Grande Inquisidor é um cardeal católico que, imagina Ivan, ele escreveu, ele disse as coisas que eu vou contar para vocês que ele disse, porque ele estava movido ou por um delírio, ou porque ele queria confessar qual foi a razão da sua obra como cardeal. Então vamos lá. 15 séculos após Jesus ser assunto aos céus, o povo começa a clamar pela volta de Jesus. Esse é o poema. O povo começa a clamar pela volta de Jesus. E Jesus decide voltar. Não voltar em definitivo como ele anuncia no Evangelho e anuncia no Apocalipse, mas ele decide voltar para dar alento ao povo. E ele volta de uma maneira discreta, mas como diz Ivan, contando para Alyosha, estranhamente o povo o reconhece, mesmo na sua discrição, na sua mansidão, o povo o reconhece. E aí cria-se um grande movimento em torno de Jesus. Importante dizer que quando Jesus volta, ele volta em Sevilha, na Espanha. E nesses tantos séculos depois, século XV e XVI, ele encontra, ou especialmente século XVI, ele encontra uma Sevilha nos tempos da Inquisição. Então, o Grande Inquisidor é um cardeal que conduz inquisições. E é nesse cenário que Jesus chega. E Jesus causa uma grande apoteose aí, o povo reconhece, o povo quer tocá-lo, o povo vibra com a sua energia, com a humanidade que resplandece no seu rosto. E no momento em que Jesus faz ressurgir uma criança, como ocorre no Evangelho, diz Talita cumi, né? Ou seja, garota, levanta-te. Neste momento, o cardeal chega e vê toda aquela cena. O cardeal está nas suas vestes comuns, ele não está vestido como cardeal, né, nas vestes rubras, e ele fica olhando toda aquela cena em sua veste comum. E vale dizer que esse cardeal é um velho de 90 anos. Tem uma pele ressequida, mas há fogo nos seus olhos, diz Ivan.
Podemos pensar, o mesmo fogo que queimava os condenados pela Inquisição. Então ele olha aquilo e ele decide intervir. E ele faz com que todo aquele povo que estava ali vibrando em torno de Jesus, faz com que todo aquele povo se cale diante dele, porque o povo está acostumado a obedecê-lo. Então ele manda tudo aquilo parar e ele manda que Jesus seja preso pela sua guarda. E não há nenhuma resistência do povo. Notem que coisa importante. O povo adorando Jesus, sendo já beneficiado por Jesus, mas o povo não resiste à prisão de Jesus. E Jesus é de fato levado, é preso, e horas depois desce o cardeal com uma tocha e vai ter com Jesus, vai conversar com Jesus. E esse cardeal está movido por algumas teses, né? Algo que o cardeal repete para Jesus 4 vezes no poema. Ele diz: por que você veio nos atrapalhar? Isso é dito 4 vezes. Então Jesus é alguém que estava ali para atrapalhar. Não é? Por que você veio nos atrapalhar? Porque nós já demos um jeito. Ele quer dizer isso para Jesus: nós já demos um jeito. O cardeal explica para Jesus que o jeito foi: nós nos apoiamos na autoridade do Papa e nós resolvemos o grande problema, que é o problema da liberdade. Esse é o espírito do texto, querida pessoa. Como que o grande inquisidor se incomoda com a presença de Jesus, porque Jesus representa a liberdade. E ele, como grande representante da igreja, já resolveu o problema da liberdade baseado na autoridade do Papa. Então esse cardeal, ele sabe que ele vive um embuste. E ele, naquela conversa com Jesus, quer confessar isso, quer deixar isso tudo sobre a mesa. Confessar não para ter o perdão, ele quer apenas dizer uma coisa que ele nunca pôde dizer. Olha, a questão aqui é essa. Né? Você trouxe a liberdade é difícil para o ser humano, e nós resolvemos isso. Pelo amor que eu tenho pela humanidade, nós resolvemos essa angústia da liberdade com a submissão. Então ele diz isso, que o povo veio para a igreja e colocou aos pés da igreja a sua liberdade. O povo trocou a liberdade pela felicidade. Essas são as teses do cardeal. Porque o povo, ele busca uma convergência na submissão. Todos eles querem se submeter a uma mesma coisa. E essa mesma coisa é a autoridade papal, é a autoridade da igreja. Porque o povo é infantil, o povo é como uma criança. O povo entrega a sua autonomia, ele não dá conta da sua autonomia. Essas são as teses do cardeal, do grande inquisidor. Mas a essência do poema é a seguinte: o cardeal diz que há 3 grandes questões da humanidade, que são justamente as 3 tentações que Jesus sofre no Evangelho, conforme está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Se você não leu, eu sugiro ler, é interessante. Então o cardeal diz, né, que aquela inteligência, ele está se referindo ao Satanás, ao diabo, ele te apresentou 3 coisas e você recusou essas 3 coisas. Ele te apresentou o pão, a possibilidade de transformar pedra em pão, e te apresentou a possibilidade de fazer algo fantástico, de fazer um grande milagre, era se atirar abaixo, né, de um pico, porque seria apanhado pelos anjos, e Jesus diz: eu não vou fazer esse tipo de teste. E ele também promete para Jesus todo o poder, todo o domínio sobre a terra, e Jesus também recusa esse grande poder. E o cardeal diz que foi um problema Jesus ter feito isso, ter resistido a essas 3 tentações, porque essas são as questões da humanidade, toda a humanidade lida com isso. E ele diz que Jesus poderia, se tivesse aceito isso, resolvido esse problema para a humanidade. Então, quando Jesus não transforma a pedra em pão, o cardeal diz que Jesus quis prezar pela liberdade, ou seja, Jesus não quis comprar a submissão das pessoas dando pão. Há 2 episódios, ou um pouco mais de episódios na Bíblia que falam sobre Jesus multiplicar pão e peixe. Isso acontece de maneira episódica. Jesus sabe que as pessoas estão sendo atraídas por isso, mas ele não
ele não quer basear toda a sua mensagem nisso. Ele quer basear toda a sua mensagem justamente na liberdade. Isso aparece nos evangelhos, né, em alguns momentos. Ele quer basear a sua mensagem na liberdade daquele que pode escolher o que vai fazer com a sua vida. Isso já vai evocando, né, a nossa conversa aqui sobre buscar a melhor versão de si. E toda a questão moral é essa questão também. A base da moral é essa liberdade de eu escolher o bem em lugar de escolher o mal. Escolher fazer bem em lugar de escolher fazer mal. Isso está na mão do indivíduo. Ele escolhe as suas ações, ele escolhe o que quer se tornar. Então Jesus não quer obter a submissão das pessoas pelo pão. Isso então incomoda, enfurece o cardeal. Por que você veio atrapalhar? Nós já resolvemos essa submissão. Mas o cardeal diz, a submissão ela precisa ir além do pão. Ela precisa além de dar um benefício material, de dar uma cesta básica, de dar uma esmola. É preciso conquistar a consciência das pessoas. É preciso conquistar a consciência das pessoas porque as pessoas estão buscando finalidade de vida. E ele diz, mais uma vez, você não fez isso. Porque há 3 maneiras de conquistar essa submissão da consciência. Né? Por meio de milagre, por meio de um mistério e por meio da autoridade. E você renegou essas 3 coisas. Os seus milagres foram eventuais. Mas toda a sua mensagem era uma mensagem baseada na liberdade e na dignidade. Eu lembro, né, daquela passagem em que Jesus diz, quem não tem pecados atire a primeira pedra. Ou seja, amor também, né? Liberdade, dignidade e amor. Jesus quis sempre que essa fosse a sua principal mensagem. Então o cardeal diz, você recusou submeter as pessoas também por milagre, por mistério e por autoridade. Então quando você não se joga lá de cima para que os anjos te apanhem, então você não quis mostrar esse milagre, né, para submeter as pessoas. E finalmente, você não quis também dominar as consciências pela autoridade. Quando o Satanás te ofereceu o domínio sobre toda a terra, você recusou tamanha autoridade. Mas nós também resolvemos isso pela autoridade papal. Então não vem agora atrapalhar. Está tudo organizado. Todos se conformaram em perder a sua liberdade de escolha, de perder seu livre-arbítrio, porque isso é muito angustiante. E meu amor pela humanidade não resiste a isso. Isso tudo é o poema. E há uma passagem que diz assim, em vez da firme lei antiga, diz o cardeal para Jesus, em vez da firme lei antiga, da lei do Antigo Testamento, que era uma lei restritiva, doravante, a partir de Jesus, ele dizia, a partir de você, doravante, o próprio homem deveria resolver de coração livre o que é bem e o que é mal, tendo diante de si apenas a tua imagem como guia. E aí esse é o grande ponto, então. A liberdade de escolher o que é bem e o que é mal, tendo diante de si a sua imagem como guia. Então, num projeto de se buscar a melhor versão de si, como disse o André Pontes Convillo, como disse Spinoza, Jesus é um guia. Jesus é um guia porque ele é essa figura moral que mostra o bem, mas que diz, é você que vai escolher. Você é livre para escolher esse bem. Né? Então é isso que o próprio cardeal destaca. E esse é o evangelho, então, de Dostoiévski, né? Quando ele mostra que nesse grande inquisidor, a principal representação de Jesus, justamente a partir de uma cena do evangelho de Mateus, é a representação de alguém que vem trazer a liberdade, que vem convidar a pessoa a ser pessoa e, portanto, a ser livre, fazendo de si, né, buscando para si uma melhor versão que ocorreria quando ela escolhesse esse caminho do bem. Então, Jesus não apela para
para o mistério, para o milagre, para a autoridade, não apela para o pão, para deixar prevalecer, né, a liberdade, para deixar prevalecer a inteligência livre, para deixar prevalecer a ciência, no sentido daquele que conhece. Então ele espera que, por conhecer os seus ensinamentos, né, quando Jesus então sentava para ensinar, e é interessante na Bíblia, Jesus sempre sentava para ensinar, então ele esperava que pelo conhecimento as pessoas pudessem usar a sua liberdade para escolher o bem. Então este é o Evangelho de Dostoiévski, né, que mostra um Jesus que apresenta a liberdade para ser usada para que cada um busque a melhor versão de si pela integridade. E a integridade, como escreveu Dostoiévski no seu diário, tem como ideal o próprio Jesus. Como disse o próprio Spinoza, ateu, tem como ideal o próprio Jesus. Como disse o contemporâneo filósofo francês André Comte-Sponville, tem Jesus também como principal imagem, né? O Sponville diz, né, eu sou um ateu fiel, sou um ateu fiel a Jesus. Então este é, querida pessoa, o Evangelho de Dostoiévski, né, que mostra que essa melhor versão do que é pessoa e não do que é um profissional, a melhor versão de pessoa, ela é alcançada por integridade, né, onde se vivencia dignidade, onde se vivencia essa moralidade. Tá bem? Deixa eu dar atenção aqui pro chat, que tem algumas coisas escritas aqui. Que ideia forte, Rony. Jesus como representando a liberdade. A liberdade implica responsabilidade, escolha e autonomia. É exatamente isso, não retoca nenhuma dessas palavras. A liberdade vai implicar exatamente essas três coisas, né? Responsabilidade, escolha e autonomia. E tanto foi essa a obra de Jesus, que Jesus é conhecido como, por meio, né, daqueles que estudam uma cultura, é conhecido como sendo uma pedra fundamental para essa noção de dignidade da pessoa. Então a liberdade humana é uma liberdade que se faz por dignidade, é quando eu me permito fazer algumas coisas, quando eu não me permito fazer algumas coisas, né? Por isso que não dá para dizer que sem a imortalidade da alma tudo seria permitido, não. Porque eu tenho a minha dignidade, eu vou me permitir fazer algumas coisas, eu não vou me permitir fazer outras coisas. Então Jesus inaugura, pelo menos para nós como filhos de Jerusalém, né, filhos dessa cultura do Oriente Médio, nós somos filhos de Jerusalém, somos filhos de Atenas, mas como filho de Jerusalém, para nós a liberdade a gente aprendeu e conheceu dessa maneira, né? Por meio dessa noção de liberdade baseada na dignidade da pessoa. E a Márcia, representando a escola de Kung Fu Shaolin do Norte, continua: é angustiante e maravilhoso. É o que permite uma experiência rica, de enorme aprendizado sobre si, sobre o outro, sobre a humanidade. É angustiante, né? É angustiante tanto carregar esse livre-arbítrio, mas é maravilhoso porque é uma experiência de expansão, a gente descobrir que a gente pode escolher, que a gente não está determinado, né? Determinado pela genética, determinado pela família, determinado pela cultura. A gente recebe todas essas influências, mas há algo que a gente pode fazer com tudo isso, né? Então, isso de fato permite uma experiência rica na vida, né? E o que também nos faz se encontrar como ser humano e encontrar também a própria humanidade dentro de nós, né? Tá bem, queridos? Então, o que eu tiro desse Evangelho de Dostoiévski, né, nesse dia pós-natal, né, é essa imagem de Jesus como sendo um símbolo de liberdade, com a expectativa de, por meio dessa liberdade, se construir a melhor versão de si moral, né? Como disse o Freud, né? Ponderando as ações antes de praticá-las para que se possa escolher as melhores ações, né? As ações que vão representar, a exemplo de Jesus, amor,
mas que vão representar dignidade, que vão representar também respeito, vão representar compaixão pelos outros também, né? Por aí a melhor versão de si. A melhor versão de si é a melhor versão como ser humano, é a melhor versão que pode existir. A melhor versão de si é de gente, a melhor versão de si é de pessoa, a melhor versão de si é de ser humano, né? E ela só é construída por moral e por moralidade. Tá bem? Então, se não há mais aqui no chat, eu agradeço a oportunidade. Adorei ter trazido um romance, é a primeira vez que eu trago um romance aqui como um tema. Não vai ser a última vez. Eu tenho outros planos de outros romances aqui para nós discutirmos. Eu achei isso um barato, eu espero que você tenha gostado também. Se você tiver também a pachorra como eu, a paciência como eu, leia os Irmãos Karamazov e se for muito, leia o Grande Inquisidor. O Inquisidor é uma grande oportunidade para você, para que você apoie a construção da sua melhor versão. É um hino de liberdade, é um hino de boa moral, né? E eu diria que é um hino de coragem também, né? Jesus teve que ser corajoso para fazer aquilo, né? O querido Tiago Machado escreve: parece ser mais fácil não exercer a liberdade. É isso, Tiago, é mais fácil sim, porque exercer a liberdade é difícil, é trabalhoso. Você tem que analisar as coisas, tem que ponderar, tem que discernir, saber o que é bom, o que não é bom, o que é construtivo, o que é edificante, o que não é edificante. Sobretudo, para exercer a liberdade é preciso renunciar. A liberdade exige isso. Para eu ser livre, eu preciso renunciar em algum momento conforto, eu preciso renunciar algum ganho material para fazer o certo, né? O famoso fazer o certo. Às vezes isso tem preço, né? E também não fazer o certo também tem preço. E algumas pessoas, para não lidar com a dificuldade dessa liberdade, vão entregar a responsabilidade para os outros. Os nazistas disseram: eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava cumprindo ordens, né? Então é entregar isso, a sua liberdade, a um outro, né? Eu estava submisso a um outro. Então é verdade, Thiago, é mais difícil. Deixa eu ler o que a querida Eliette escreve aqui no Instagram. O amor de Jesus é tão grande que nos dá a liberdade de escolher e não escravizar pela sua vontade. É isso que Jesus estava fazendo lá no Evangelho, né? Que tanto incomodou o grande inquisidor, o cardeal, né? Você está exigindo muito das pessoas, mas Jesus estava exigindo muito das pessoas porque era a única maneira que ele tinha de tratar as pessoas como pessoas. Eu só posso tratar essas pessoas que eu amo como pessoa se eu entregar a liberdade para eles. O cardeal pensava de outra maneira. Eu amo também as pessoas, só que eu não posso vê-las angustiadas, então eu vou tirar a liberdade delas. Essa foi a solução do cardeal recorrendo à autoridade papal. Não é? Então é isso mesmo, Eliette. Em Jesus, amor e liberdade estão juntos. Obrigado porque você apreciou. Que bom que você apreciou a conversa. Rodrigo escreve: excelentes reflexões, irei ler o Grande Inquisidor. Fico feliz, Rodrigo. Se você quiser trocar ideias depois, estou à sua disposição. E a Márcia escreve: exercer a liberdade pesa, dá trabalho. A escolha entre fazer o que é mais fácil e o que é certo. É isso, né? Então essa permanente ponderação são duas coisas pesadas. Ponderar e renunciar também é pesado. Porque algumas coisas a gente quer fazer porque é o nosso prazer fazer. É o nosso egoísmo fazer. Mas às vezes isso não vai trazer bem nenhum senão para a nossa satisfação pessoal, né? Aí está o trabalho, né? Vejam que curioso, escreve ainda Márcia. Sabe onde está presente essa ideia da escolha entre fazer o fácil e fazer o certo? Na saga Harry Potter. Pois é, eu não conheci bem a saga Harry Potter, mas legal saber disso. E eu vou aproveitar isso que a Márcia está dizendo. Por que está lá na saga Harry Potter, gente, também? Porque a questão moral é a questão de nossas vidas. A gente vive com isso o tempo inteiro. Por isso que eu digo, é uma pena que essa palavra tenha caducado, porque
isso é a nossa vida, né? Então a literatura, o romance, como eu mostrei, os irmãos Karamazov falam de moral, Harry Potter fala de moral, tudo fala de moral, porque não dá para falar da vida sem falar de moral. O que a gente vai fazer da vida é uma questão moral. Eu leio no Instagram o que escreve a Juliana Costa. Excelente explanação. A liberdade é um dos maiores presentes ofertados pelo Mestre. É também um dos maiores desafios da nossa existência. Nos exige esforço, maturidade e discernimento. Parabéns. Obrigado, Juliana. É bacana essa ideia da maturidade, né? Isso tem a ver mesmo. É isso. E é exercendo a liberdade que a gente amadurece. Né? Não se amadurece sem exercer a liberdade. Né? Então você exerce a liberdade, você amadurece. Você amadurece, você exerce melhor a liberdade. E esse círculo, essa retroalimentação vai fazendo de nós uma pessoa melhor. Vejam que... isso aqui eu já li. É sobre o Harry Potter. Tá bom, queridos? Eu acho que dá pra gente parar por aqui. Adorei a manifestação de vocês. Eu suponho que essa figura Jesus é uma figura ainda forte para nós. Não é? Ela é popular e ela é forte. Ninguém é dono dela, nenhum grupo particular é dono dela. Isso é um patrimônio humano, né? É um patrimônio humano, como a própria Bíblia é um patrimônio humano. Esses são como Bhagavad Gita e outros livros, estão aí para a gente conhecer e para a gente crescer com eles. Né? Então, leiam o Grande Inquisidor e leiam os Evangelhos também. Conheçam essa pessoa, Jesus. Ele que foi guia de ateus que se preocupavam também com a moral. Não é? Tá bom, querida pessoa? Obrigado novamente. A gente para por aqui, darei notícia de um próximo encontro. Foi ótimo, a minha empolgação se justificou. Tá bom? Vocês mostraram o sentido da minha empolgação em estar aqui hoje com vocês no dia pós-natal falando sobre isso. Tá bom? Então, paz e bem, tudo de bom, sigam bem, busquem a sua melhor versão pela integridade e a gente se encontra. Até a próxima.